Primeiro de tudo, eu queria agradecer esse convite que eu recebi e a oportunidade de conhecer esse trabalho da, da arte de ser anfitrião, uma proposta que eu achei bárbara e que nela eu vejo já um bocado de tudo que a Mila está tentando organizar nessa proposta de uma educação inspirada na maneira como a natureza funciona, né? Porque quando essas metodologias são usadas, né, elas são usadas para que cada um de nós tenha a oportunidade de trazer o que a alma está dizendo e abrir espaço para um encontro verdadeiro com o outro. E isso faz toda a diferença. O encontro verdadeiro em que a pessoa comparece inteira, né, onde ela é escutada, cria um campo que outras pessoas têm definido como uma sabedoria grupal, né? É a atitude de confiar que nós, seres humanos, carregamos um potencial de sabedoria em nós. E isso me lembra uma passagem da obra do Jung, em que ele dizia assim: o ser humano vive uma angústia com o fato de que a grande conquista, que foi a razão, ele usa a imagem de Prometeu, né, no mito grego, que a razão talvez não nos sirva tanto quanto aquilo que foi abandonado quando da vinda da razão, que é a natureza, ou a sabedoria da natureza. E eu acho que vocês vão concordar comigo que hoje nós vivemos uma crise civilizacional que se caracteriza, entre outros, por uma incrível incapacidade de entender como a natureza funciona. E uma organização econômica e social em desacordo com essa sabedoria original. Por isso, movimentos como esse, como da arte de anfitriar e essa proposta de uma educação biocentrada e muitas outras propostas, surgem, nesse momento, como uma tentativa de restaurar esse buraco que fica, né, quando nós confiamos tanto nesse paradigma mecanicista e antropocêntrico que nós vivemos, que nós confiamos tanto na tecnologia e num conjunto de ideias já ultrapassadas para explicar o mundo, que ainda inspiram as práticas das principais áreas, eu diria especialmente da educação e da economia, e que são bastante disfuncionais. Então, quando a gente fala de uma educação biocentrada, e a Mila vai me permitir, eu vou fazer um contraponto entre isso, o que é uma educação biocentrada, e o que é um modo de ver e um modo de educar antropocêntrico, né? Toda a nossa história, inclusive educacional, e nos pequenos detalhes, reforça a postura de que esse mundo é um mundo que só existe para nos servir, que é um mundo coisa, o que está em completo desacordo com o que não só a ciência de ponta está mostrando, como os antigos nos ensinavam. Portanto, eu vejo um choque acontecendo, sabe? Uma perspectiva educacional que parte de alguns pressupostos. Primeiro, o pressuposto de que tudo existe para nos servir. Que esse ser para o qual tudo existe para servir, vive num mundo que é apenas um pano de fundo. Um pano de fundo para a atividade humana. Um homem que, ao mesmo tempo, tem medo de si mesmo e medo desse mundo. Que reconhece uma necessidade, funciona a partir de uma necessidade de controlar o outro humano e também de controlar a natureza.
Quer dizer, um modo de existir a partir da coisificação do mundo e a partir da necessidade do controle. Eu acho que tudo isso está ruindo. Agora mesmo a gente testemunha o que um vírus, que é o menor de todos os seres na natureza, faz com essa mentalidade que gera essa tecnologia gigante, essa economia gigante. Um serzinho desmontou tudo. Então, assim, para onde nós precisamos caminhar? E aí eu vejo dois movimentos. Um movimento que é o de volta ao passado. Aqui em Brasília, por exemplo, a moda é das escolas militarizadas. O que é isso? É reforçar dentro do campo escolar a atitude do controle, a atitude da desconfiança em relação à pessoa. E isso tudo existe num contexto em que há um afastamento, como é que eu vou dizer, uma alienação em relação a isso que a Mila está chamando de sabedoria dos ecossistemas. Toda essa coisa envelheceu. Eu vejo um recrudescimento de uma visão mais conservadora, mais tradicionalista, tentando responder aos dilemas. E eu digo para vocês a minha percepção. Essas tendências mais tradicionalistas e conservadoras não têm nenhuma condição de dar resposta aos dilemas que nós vivemos. Porque a única coisa que ela pode fazer é restringir mais o humano, modelar cada vez mais por regrinhas e etc. o ser, e a educação, como consequência, passa a ser depositar informação na cabeça das crianças e dos jovens. A outra perspectiva que está nascendo é completamente diferente. E eu vejo a fala da Mila, eu vejo esse movimento da arte de anfitriar completamente alinhados com o que vem por aí. Eu vou definir o que vem por aí como um olhar mais respeitoso para nós mesmos e para a natureza. Aquilo que era um mundo inerte, um mundo apenas a serviço de uma espécie, um mundo coisa, olhado mais de perto, especialmente quando a gente respeita a sabedoria dos antigos, mas mesmo quando se apoia em alguns achados hoje da ciência, você vê que nós vivemos num mundo vivo. Então, como responder a essa questão que surge? Nós habitamos um planeta vivo, um planeta em que tudo funciona com uma ordem, com uma sabedoria que foi esquecida. E a relação disso, desse esquecimento, com a nossa forma de olhar para nós mesmos, é total. Eu lembro, por exemplo, a vocês, ou a quem não entrou ainda em contato com essa ideia, Gregory Bateson, que dizia isso, que quanto mais nós nos afastamos do modo como a natureza faz as coisas, mais loucos nós nos tornamos. Então, uma proposta, essa reflexão do que seria uma educação biocentrada, eu vejo como uma tentativa de libertar o pensamento da modelagem do paradigma antropocêntrico. Não é o homem acima de tudo, mas é a vida acima de tudo. Eu vejo essa ideia do biocentrismo muito conectado com a ideia do ecocentrismo, que, assim como o biocentrismo fala que a vida está acima de tudo, e aí tem implicações, porque todas as espécies de vida têm direitos, e isso é uma proposição da ecologia profunda, né? Que afirma claramente que todos os seres estão aqui para cumprir a sua jornada, sejam eles quais forem, sejam quais forem as suas constituições, seus modos de percepção, modos de vida, não importa. São formas de vida que têm direito em si. Nessa perspectiva ecológica, nenhuma forma de vida existe a não ser dentro de um sistema. E a existência de cada ser só pode ser vista a partir da existência desse sistema. Portanto, quando se fala de uma
educação biocêntrica ou uma perspectiva ecocêntrica, a gente está falando de uma coisa completamente diferente, que é de pessoas que se sentem parte de um mundo vivo. Sentem. Elas são parte de um mundo vivo. Reconhecem isso. E esse mundo vivo é um mundo pleno de sabedoria. Ele tem que ser olhado como sabedoria, como fonte de sabedoria, que foi o que os nossos antepassados fizeram e que permitiu a sobrevivência da nossa espécie. Mas, ainda numa dimensão mais profunda, esse mundo que é pleno de sabedoria ecológica, vamos dizer assim, está refletido dentro de nós. Essa sabedoria ecológica que existe no mundo existe dentro de nós. Todos os nossos sistemas psíquicos funcionam a partir dessa sabedoria. De maneira que o ecossistema externo e o ecossistema interno são espelhamentos um do outro, conectados um com o outro. Não tem como nós deixarmos de sofrer se esse ecossistema externo sofre. E não tem como nós deixarmos de sofrer em alguma medida muito profunda quando nós somos os responsáveis pela lesão na teia da vida. Então, quando eu penso numa educação biocentrada, eu vejo que o bio é bio e é psíquico e é espiritual. Porque nesse conceito de vida que surge para além das limitações da visão antropocêntrica, bio é a expressão de uma sabedoria da vida, de uma grande sabedoria ecológica. Portanto, a educação necessária para esse tempo, para essa transição, é uma educação em que essas dicotomias anteriores precisam ser radicalmente superadas. Eu não vou estudar o mundo. Eu vou escutar o mundo, vou entender o mundo, mas enquanto isso escuto a mim mesmo também. E vou entendendo a mim mesmo também. E vou descobrindo em mim esse funcionamento organizado que tem na natureza. Veja só, no paradigma antropocêntrico e na visão mecanicista, o mundo é caos e a pessoa também é potencialmente caos. Por isso é tão importante o controle. Todo um modo de vida baseado no controle. Numa perspectiva bioecocentrada, não é controle só. É também escuta. Basicamente, escuta. É restaurar essa capacidade que o Bateson dizia, né, de entender como a natureza funciona. E se inspirar nessa grande fonte de inspiração de todos os nossos antepassados. E aí, retomando a ideia do Jung, quando ele dizia que temos um medo de que confiar demais na razão não vai nos fazer tão bem como fazia a natureza. Como se a razão, como se nós acreditássemos que a mera razão, o racionalismo, pode substituir essa sabedoria da natureza, que é também uma sabedoria psíquica. E não é assim. Porque o resultado de toda essa dicotomia, desse excesso de confiança na razão e o excesso de confiança no controle, é uma desconexão cada vez maior da pessoa com o mundo em que ela vive. É uma desconexão cada vez maior entre a pessoa e os outros, porque as relações se tornam relações de controle. Quando tem relação de controle, a porta do amor está fechada. Literalmente. A porta do amor se fecha. É a partir da compreensão e da escuta que a porta do amor se abre. Se você tenta controlar demais a natureza, não tem como deixar sair de você o sentimento mais profundo que a natureza provoca. Se tenta controlar outras pessoas, isso vai bloquear os melhores sentimentos que se tem em relação às outras pessoas. Mas quando a atitude é outra, é uma atitude de escuta, de respeito, de vamos descobrir o que podemos criar juntos, aí não. Aí as portas do melhor que existe no ser humano vai se abrir e a gente vai poder descobrir a partir do encontro, a partir dessa refinação do olhar, esse refinamento do olhar, quem nós realmente somos. Né? Então, eu vejo assim que
É preciso que essa ideia de que nós habitamos um mundo vivo, um mundo senciente, um mundo que tem uma ordem e uma sabedoria nele, e que o fato de nós não termos respeitado esse princípio nos levou à crise em que nós vivemos. Né? Os antigos estão tentando, os antigos, os nossos irmãos da floresta tentam nos alertar disso, mas a cegueira que traz o poder e o narciso e a vaidade de tudo isso que a gente conseguiu fazer é tão grande que a gente não escuta. Mas olha, esse índio que tenta alertar, né, ele só tem nele algo que está em todo mundo. Está em todo mundo. Por isso, para mim, uma educação biocentrada é uma educação que parte de experiências profundamente significativas, né, Mila? Profundamente significativas, afetivamente acentuadas, que refinam o olhar, que deixam a experiência acontecer. Porque eu acho que todos nós que somos atraídos aqui por uma ideia como essa, uma educação biocentrada, nós temos a experiência, a gente sabe o que é. Quando você está em contato com um mundo mais que humano, com o sentimento aberto, ele provoca em nós um sentimento de profunda conexão, profundo vínculo. Né? O canal do amor com o mais que humano se estabelece se a gente aprende a se aproximar dele com esse coração aberto. Né? E esse coração aberto é o coração que a gente precisa para se aproximar da gente também. Porque não tem muita diferença entre se aproximar do mundo natural e se aproximar da gente. Porque essa divisão entre a natureza fora e a natureza dentro, ela também não é tão assim. Então, acho que uma expressão do Arne Naess define o que seria uma educação biocentrada. O Arne Naess usou a expressão ecosofia, ou a sabedoria ecológica, que é uma experiência de cada um tem a sua sabedoria ecológica, mas ela só pode ser construída a partir da experiência profunda, da reflexão profunda e do comprometimento profundo. Nesse aspecto, você nem precisa ficar dando aulinha de alguns detalhes de como a natureza funciona. Isso é útil, mas o experimentar, né? O experimentar, ter essa vivência profunda e ter a liberdade de pensar e de questionar os paradigmas dos quais nós precisamos se libertar, o antropocêntrico, e gerar um comprometimento profundo. Né? O Lao Tse que dizia, né, que para mudar o mundo é preciso mudar o olhar. E mudar o olhar significa mudar as crenças, mudar a perspectiva. Né? A oportunidade de pensar de uma forma ecocentrada, como efeito imediato, provoca a vinculação da pessoa ao seu contexto, a vinculação da pessoa a esse campo maior do qual todos nós fazemos parte. Eu só acredito numa saída para nós humanos a partir desse sentimento de pertencimento a um planeta vivo. Né? E é muito bom ver uma proposta como essa que a Mila está trazendo e muito bom ver tanta gente interessada em pensar nesse assunto.